Bom, um assunto que eu já vi sendo bastante discutido na comunidade de Dragon Ball é sobre a dublagem de Dragon Ball Super. E eu decidi fazer um vídeo aqui falando a minha opinião sobre toda essa situação. Então você já vai me ajudar demais com o seu like. Se você é novo aqui no canal, se inscreva, ativa o sininho. E é isso, beleza? Dito isso, bora lá pro vídeo. Primeiramente, vamos falar aqui um pouco da dublagem de Dragon Ball Z. Cara, eu acho que você não conhece ninguém que não goste da dublagem de Dragon Ball Z. A dublagem de Dragon Ball Z ela é simplesmente muito boa, as vozes são muito bem escolhidas e tudo isso faz com que ela seja muito marcante. Porém, tem uma coisa em específico que ajuda muito a dublagem de Dragon Ball Z a ser marcante. Só que a gente vai falar disso mais pra frente. Sobre as gírias de Dragon Ball Z, não era algo que acontecia tão excessivamente. Na verdade, as únicas vezes que eu via gíria em Dragon Ball Z era nas icônicas frases do Vegeta. Mas mesmo assim não acontecia a todo momento e eram em momentos muito bem selecionados, né? Quando o personagem estava acima de todos, como por exemplo quando ele se transforma em Super Saiyajin pela primeira vez, entre outros momentos, ou então quando ele ia xingar alguém. Então a gíria era muito bem usada na dublagem de Dragon Ball Z. Além de não ser algo muito excessivo, os momentos eram muito bem selecionados. Agora vamos falar aqui da dublagem de Dragon Ball Super. Primeiro aqui falando das vozes de Dragon Ball Super, já é um ponto que eu sinceramente não vejo motivo pra criticar, até porque a maioria do elenco de Dragon Ball Super é o mesmo elenco de Dragon Ball Z. Eles conseguiram usar muito do elenco de Dragon Ball Z, então não tem muito o que falar das vozes, né? Obviamente que as vozes de alguns dubladores mudaram, né? Como é o caso do próprio Wendell, mas mesmo assim o elenco é praticamente o mesmo, as vozes não vão ser muito diferentes, então isso foi algo que não me incomodou. E falando aqui principalmente das vozes dos novos personagens, cara, teve novas vozes que ficaram simplesmente muito boas, cara. Eu queria falar de três em específico aqui, que são as vozes do Bills, a do Champa e principalmente a voz do Whis, cara. Nossa, cara, não tenho o que falar. A voz do Whis ficou simplesmente perfeita, velho. Porra, ficou 1000 vezes melhor que a dublagem original, mano. O Whis encaixou perfeitamente ali na dublagem. Eu diria que é uma das melhores, se não a melhor dublagem de Dragon Ball Super. Então eu sinceramente não tenho muito o que reclamar das novas vozes. Obviamente não são todas as vozes que vão agradar, né? Como por exemplo, eu não gostei muito da voz da Tite em Dragon Ball Super. Mas na minha opinião eles conseguiram acertar em maioria das vozes, então eu não tenho muito o que reclamar. Agora a gente vai falar aqui de dois pontos que eu acredito que é o que mais gerou motivos ali pra galera discutir sobre a dublagem de Dragon Ball Super e fazer muitas pessoas não gostarem dela. O primeiro motivo, que eu acredito que é o mais discutido entre todos, é sobre as gírias de Dragon Ball Super. Isso é algo que o próprio Wendell falou que ele não curtia, cara. A minha opinião é a seguinte: o problema não é a gíria que você vai pôr. Por exemplo, a galera reclamou bastante daquela gíria do Mestre Kami, né, que ele falou que a Kayle tava dando uma de Broly, e aí muita gente já ficou puta, né, sei lá o que canonizaram o Broly, tudo errado isso aí. Pra mim esse não é o maior problema, porque pô, você consegue entender que aquilo foi simplesmente uma referência e tal, então eu não via tanto problema nisso. O maior problema das gírias em Dragon Ball Super, na minha opinião, é o uso excessivo delas. E cara, realmente não tenho o que falar, elas foram usadas muito excessivamente em Dragon Ball Super. Eu entendo você colocar gírias em personagens que realmente foram feitos para o alívio cômico, como era o caso do Bills e do Champa, mas eu acredito que acabou saindo um pouco fora de controle e acabaram usando muito essas gírias. Mas enfim, isso estraga a experiência de algumas pessoas, de outras não, e as gírias elas acabam me incomodando um pouco, mas não ao ponto de estragar minha experiência com o anime. E o segundo ponto é algo que, querendo ou não, eu acho que influenciou muitas pessoas a não gostarem da dublagem de Dragon Ball Super, e não só de Dragon Ball Super, mas de muitos animes que estão sendo lançados recentemente, que é o fato das pessoas assistirem o anime primeiro legendado. Cara, acredite ou não, mas isso faz muita diferença, porque hoje em dia poucas pessoas esperam pra ver o anime dublado. Como muitas pessoas assistem o anime em lançamento, eles acabam assistindo legendado, e isso faz com que muitas pessoas não gostem da dublagem. Eu não tô aqui pra falar que todo anime vai ter uma dublagem boa, mas com certeza isso influencia demais na hora da experiência. Dragon Ball Super talvez não tenha sofrido tanto com isso, já que Dragon Ball Super é um anime que já foi dublado em Dragon Ball Z, né? Então a galera já se identifica mais com as vozes. Mas ainda assim eu acredito que essa experiência de ver o anime primeiro legendado
legendado acabou influenciando sim muitas pessoas. E isso é totalmente normal. E esse é um dos benefícios da dublagem de Dragon Ball Z, porque quase ninguém viu o primeiro Dragon Ball Z legendado pra depois ver dublado. Então eu acredito que sim, isso faça bastante diferença. Mas a minha visão geral sobre a dublagem é essa. Eu gosto muito da dublagem de Dragon Ball Super, acredito que as vozes foram bem selecionadas e a dublagem no geral tá muito boa. Mas eu entendo o motivo que levaram algumas pessoas a não gostar da dublagem de Dragon Ball Super. E isso é totalmente normal, mas pra mim a dublagem tá muito boa, acho que não tem muito o que reclamar. Mas eu acho que é isso, caso você queira entrar no servidor do Discord, no canal, o link vai estar na descrição. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, caso vocês tenham gostado, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho e é isso, beleza? Valeu, falou e tchau!